No último tópico da nossa lição de número 12, o tópico 3 fala sobre Jesus, o homem perfeito. O autor da revista ele começa com um questionamento, uma pergunta bem simples. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Uma pergunta muito interessante pelo fato de que nos leva a pensar a respeito dessa situação. Jesus era ou não era? Voltando ao que foi falado logo na parte 1 da nossa lição sobre os ensinamentos heréticos do gnosticismo e outras ideologias da primeiros 3 séculos da Igreja, que negavam ou a divindade ou a humanidade de Cristo, agora nós vamos entrar no terceiro tópico, falando sobre Jesus como homem perfeito. Então, já eliminando de uma vez por todas, aquela questão das teorias heréticas. O próprio autor já responde essa questão dizendo que sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, Jesus, por não ter nascido, não ter sido gerado da mesma forma que nós fomos gerados, através de um pai e mãe biológicos, ele não foi sujeito à questão do pecado original, ou seja, a herança hereditária que nós temos em função de sermos descendentes de Adão. Então, por isso ele não estava sujeito ao pecado original. E também ele não se sujeitou ao pecado experimental. Ele não cometeu o pecado assim como nós cometemos muitas vezes na nossa vida. Quer consciente, quer inconsciente, Jesus em nenhum momento teve a experiência de ter pecado. E é isso que esse tópico vai nos falar. Já no item 1, que fala sobre a humanidade de Cristo, vai dizer: a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Ou seja, a lição parece que algumas vezes está se repetindo, por quê? Porque ela tem a finalidade de fazer com que nós venhamos a gravar aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo ensinado. Então, já por algumas vezes estamos dizendo, olha, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, ela era real, real e verdadeira. Então, com relação a essa questão da humanidade de Cristo, nós já falamos a respeito da divindade, delas conseguirem viver de acordo, sem que uma exerça influência sobre a outra, vai dizer o seguinte a nossa lição, que em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 4, a primeira das tentações que Satanás fez foi a de que Jesus transformasse pedras em pães para satisfazer um desejo humano, o desejo da carne. E já no Evangelho de João, também no capítulo 4, a partir dos versículos 7 e 10, quando Jesus está passando pela terra dos samaritanos e ele sente sede e para junto ao poço de Jacó, ele pede que a mulher samaritana lhe dê água. Ele não usou de nenhum artifício divino para satisfazer os desejos humanos, provando que a sua natureza, que Jesus tinha uma natureza humana e ele não fazia a interferência entre uma natureza e outra. Todo milagre, e aqui é interessante nós frisarmos que todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Jesus não usou nenhum dos seus atributos divinos em favor próprio, mas todos os seus atributos divinos foram utilizados em prol daqueles que estavam buscando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. É interessante o que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que vai dizer: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. E aí vai dar as características deste sumo sacerdote, falando de Jesus Cristo: santo, inculpável, ou seja, não tinha culpa nenhuma,
sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ou seja, atributos e características do Senhor Jesus que mostravam a maneira como ele procedeu e viveu nessa terra. Sem mácula, sem culpa, ou seja, não teve a experiência do pecado. O item 2 já faz uma comparação de Jesus, que é o último Adão, quando nós analisamos com o primeiro Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Adão em si, o primeiro Adão é o Adão humano que nós conhecemos da história, Adão e Eva. Ele fracassou no melhor lugar possível. Todo o ambiente era propício, era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia e ele fracassou. Jesus, sendo experimentado, sofrendo dores, tendo aflições, passando pelo deserto, sendo tentado diretamente por Satanás, sofrendo a agonia do Getsemane, em nenhum momento ele pecou. Então nós vemos que algumas vezes usamos a desculpa de que o ambiente nos favorece alguma prática, alguma atitude, alguma ação. Às vezes pecamos porque o ambiente é favorável a isso, mas nós vemos aqui que não. Adão estava num perfeito ambiente e pecou. Jesus estava em um ambiente adverso e complicado e não pecou em nenhum momento. Então, essa é a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão. O que vai dizer aqui, embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão lá no Éden. Ele não era menos humano, tinha as mesmas características, mas um pecou e Jesus não. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Ou seja, Jesus já venceu todas as tentações por nós. Ele venceu. Nenhum homem conseguiu essa façanha de vencer todas as adversidades, todos os pecados. Jesus venceu. O texto de 1 Coríntios 15, 45 diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão simplesmente recebeu o fôlego de vida e passou a viver. Agora o segundo Adão, Jesus Cristo, ele é um espírito vivificante. Através dele nós recebemos vida. Ele é o autor da vida, o que nós vimos na lição 12 mesmo, em uma das partes anteriores. Ou seja, ele é o autor da vida, ele que concede a vida, e aqui vai dizer que ele é o espírito vivificante. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, somente em Jesus Cristo nós somos redimidos. O texto de Hebreus 7, que nós acabamos de ler, vai dizer que ele é um sumo sacerdote perfeito, aquele que poderia oferecer o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Ou seja, somente nele nós podemos ser redimidos. E o último item do tópico 3 vai falar sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Aquilo que foi falado logo no início dessa parte que nós estamos falando aqui, desse tópico 3, Jesus não foi gerado no pecado assim como nós. Não foi gerado de um homem e uma mulher. E também não houve a experiência do pecado na sua vida. Não houve isso. Por isso que falamos de Jesus Cristo como uma perfeição espiritual e moral. Espiritualmente, porque Jesus não pecou, e moralmente, porque ele conseguiu cumprir todos os requisitos que eram necessários. Algo que nenhum homem, até aquele momento e até hoje, não consegue cumprir. Viver uma vida tão exclusiva para Deus que esteja isento de pecado. Se pegarmos as religiões em que tem
enclausurados, alguns de seus membros vivendo afastado de aquilo que pudermos pensar, ainda assim eles têm o pecado experimental, ainda assim eles têm o comprometimento em função do pecado original, o pecado experimental é uma consequência. Então, Jesus foi o único isento de tudo isso. E aqui volta a frisar o texto que nós lemos de Hebreus, porque ele vai dizer: eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, olha só, inocente, porque não tinha culpa, imaculado, não estava sujo, não estava marcado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Características importantíssimas a respeito da perfeição de Jesus Cristo, perfeição espiritual e perfeição moral. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. É interessante que cito o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 21 até o 24. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ou seja, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou, sofreu sem falar nada, padeceu, foi insultado, injuriado e não revidava. Por quê? Porque ele foi perfeito no agir e no falar. Nenhum dolo foi achado através da sua boca. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, quando falamos na nossa lição 12 a respeito de Jesus, o homem perfeito, e tudo que nós já discorremos nessas três partes anteriores e mais nessa, podemos chegar à conclusão e ver que Jesus realmente foi perfeito em tudo o que fez. A síntese desse tópico diz: Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Ou seja, novamente estamos repetindo algo, porque isso, a repetição nos ajuda a gravarmos, e quando nós gravamos, ela passa da mente para o coração. E a conclusão da lição vai dizer o seguinte: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Agradeço a todos que ouviram e participaram dessas lições bíblicas. Postei já no nosso grupo da Escola Bíblica Dominical. Se algum irmão tiver ainda alguma dúvida, quiser comentar, perguntar lá no grupo, está a oportunidade para que todos possam participar e crescer juntos, nós possamos crescer juntos, aprendendo mais e mais a respeito dessa lição preciosa que fala a respeito de Jesus, o homem perfeito. Deus seja louvado em nome de Jesus.